Ouça a partir de agora na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Falando de anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e muito mais. Programa Mônica Bonfilho. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar de um tema que pode soar um pouquinho estranho aí para quem me acompanha, mas eu acho que é um tema que a gente tem que abordar que é muito interessante. Na semana passada eu dei uma explicação na minha visão espiritualista sobre a morte do nosso querido Domingos Montanher, que faleceu naquele incidente terrível. E no Facebook eu comentei, fiz um comentário, eu queria puxar um comentário, tentar fazer algum tipo de fórum para falar sobre a Camila Pitanga, que estava com ele, e ela havia dito em entrevistas que ela é ateia. Eu quis falar sobre isso mesmo, né? Qual seria a visão dela, o que teria ocorrido, como é que ela estava se sentindo. Algumas pessoas não entenderam a minha postagem, até acabaram me criticando. Eu entendo elas, porque estava todo mundo muito emocionado com a morte do Domingos, e eu quis ter uma visão, mas eu queria ter respostas. Como eu sou pesquisadora, sou escritora, eu queria desenvolver comentários e eu não consegui. E nesse post que eu fiz, que eu acabei até deletando por conta disso, já que o ateísmo tem uma relação do não acreditar, né, tudo para ele tem um outro fundamento como o acaso, ou poderia ter sido uma imprudência, a gente não sabe também. E eu lembrei que o ator, o Michel Melamed, que ele fez o papel do anjo, lembra? Na novela Além do Tempo, que ele também é ateu. Quer dizer, como é que o Michel se vê como ateu e tendo uma experiência interpretando então um anjo, que ele foi tão querido, todo mundo adorava o que ele falava na novela. E um outro caso interessante também é do Erson Capri, que é ateu, era ateu, na verdade. Ele descobriu um câncer antes dele encenar a Paixão de Cristo e acabou alterando a sua forma de ver. Ele virou uma pessoa que passou a acreditar. E há uns 2, 3 anos atrás, eu não me lembro, eu estava em Curitiba, fiz uma palestra sobre anjos num fórum de ufologia, e um rapaz levantou a mão, pediu licença para falar assim: olha, Mônica, tudo que você está falando eu não acredito porque eu sou ateu. E eu perguntei, nossa, você está num fórum ufológico? Ele falou, não, a ufologia, os discos voadores eu acredito, mas nos anjos eu não acredito e também não acredito em Deus. Depois eu fiquei sabendo que ele havia perdido a família num terrível acidente de carro, onde apenas ele sobreviveu e os filhos e a esposa acabaram morrendo. Também lembrei que a Angelina Jolie e o Brad Pitt também não acreditam em Deus. E eu perguntei isso nesse post que eu falei para vocês, se talvez isso aconteceu, pelo menos para a Angelina, quantas vezes ela foi para a África e vendo aquela desumanidade referente à pobreza dos padrões na África, se isso a levou também a se tornar uma ateia. Aí eu falei, bom, vou fazer um programa sobre ateísmo. O que significa, então, ateísmo? Ateísmo, gente, é não acreditar, quer dizer, é a ausência de crença na existência de divindade. Ateísmo, então, significa sem Deus. E por muito tempo, até muito recentemente, houve uma conotação muito negativa sobre o ateísmo. Quer dizer, quem se declarava ateu era uma pessoa mal vista. Eu lembro quando o Fernando Henrique Cardoso, quando ele tentou ser presidente uma primeira vez, ele se declarou ateu, acho que foi até no Jornal Nacional, e isso fez com que despencasse o número de pessoas que iriam votar no Fernando Henrique. Ele perdeu as eleições porque ele havia se declarado ateu. Agora, você sabe que, tipo, no século XVII, no século XVI, XVII, se você se declarasse ateu, você era enforcado, você era morto, você era queimado. Gente, olha que absurdo. E hoje a gente tem mais liberdade para a gente tocar nesse assunto. Então, os ateus, eles tendem a ser céticos e eles não aceitam nenhum tipo de afirmação sobrenatural. Nem em Deus, nem em divindades, nem em astrologia, em tarô, pode esquecer. Por que eles se consideram ateus?
Basicamente, a ênfase do ateísmo é a discussão sobre o mal. Ora, se Deus existe, como é que Deus permitiria que o mal possa acontecer com as pessoas de bem? Então, esse é o maior argumento da descrença dos ateus por conta disso. Agora, existem os ateus, existem dois tipos de ateus, né? Os ateus mais, não posso dizer que são fanáticos, mas os positivos e os negativos, né? Ou existem os ateus que são considerados mais leves, porque tem o ateu que você já deve ter ouvido, que eles brincam, né? Do tipo, eu sou ateu graças a Deus. Esse é um ateísmo mais leve, é o ateu que discorda, o que ele não aceita muito algumas considerações do evangelismo, por exemplo, ele se coloca um pouquinho contra daquele. Existe em alguns evangélicos, infelizmente, um fanatismo, e como eles querem preservar, não querem que essas pessoas se apoderem do conhecimento espiritual, eles acabam se declarando ateus, mas são ateus mais leves, porque são pessoas que gostam da astrologia, de repente usam o tarô como uma forma de comunicação. Por exemplo, a gente tem ateus famosos, né? Como eu falei para vocês, a Angelina Jolie, o Brad Pitt. Sabia que o Gandalf, o ator da saga, também é um ateu? O Fernando Henrique Cardoso, como eu falei para vocês, o Woody Allen. Agora nós temos os grandes ateus, né? A Hannah Arendt, inclusive, ela se tornou ateia depois que ela ficou em um campo de concentração e perdeu toda a família. E ela estudava, inclusive, o judaísmo, ela se tornou uma das maiores vertentes sobre filosofia, sobre conhecimento político, e declaradamente ateia, mas aquela ateia, o que a gente chama de positiva. Ela era unânime dizer que Deus ou as divindades não existiam. Dentre o grupo desses grandes que são ateus, a gente tem o Sam Harris, que é um escritor e um neurologista. Ele escreveu um livro chamado O Fim da Fé. A gente tem o Richard Dawkins, que é o biólogo, e escreveu Deus, um Delírio. E a gente tem o Christopher Hitchens, que é um jornalista, um escritor, e ele escreveu também que Deus não é grande. Woody Allen também é considerado e se considera ateu. Tem o PC Siqueira, alguns de vocês já conhecem ele, também assistem os vídeos que ele posta, né? O Fábio Porchat também se declara ateu, só que é um ateu que a gente fala, é um ateu mais leve. E tem, quem acompanha, quem gosta de estudar sobre o tema, o Bill Maher, que ele é um comediante americano, ele inclusive é um comentador político, e ele é ferrenho em dizer que ele é um ateu convicto, quer dizer, totalmente ateu mesmo. E ele fala isso nos seus posts, que como ele é um comediante, ele colocou em um dos seus vídeos, ele coloca assim, como é que dá para acreditar que uma cobra falou com a Eva e isso tudo culminou na saída de Adão e Eva do paraíso? Ou em outro vídeo que eu inclusive assisti até para fazer essa pauta de hoje, ele colocou assim, como é que a Virgem Maria, quer dizer, ela concebe Jesus e ela tem a gestação sem ter contato com nenhum homem e continua sendo virgem mesmo após o nascimento de Jesus. Então ele vem comentando isso e numa expectativa, numa tentativa de fazer com que as pessoas pensem sobre alguns assuntos religiosos. Na minha pesquisa, eu tenho aí 2,5% da população mundial se coloca como ateia. E um fato interessante, quando eu fiz um estudo também sobre o Vaticano, que eu publiquei, inclusive se você quiser depois assistir ou ouvir esses posts, você vai no YouTube, eu estou lá como Companhia dos Anjos. Então você vai no YouTube, só você digitar Companhia dos Anjos. O último post que eu fiz foi sobre o Arthur Domingos, que eu falo sobre questões espirituais, sobre o Vaticano, então eu venho trabalhando sobre esses temas há alguns meses. E uma das maiores preocupações do Vaticano é exatamente essa, né? Não é nem tanto com o progresso do islamismo, mas uma das questões que mais
entram em conflito com as questões do Vaticano é a população ateia que vem crescendo ao longo dos anos, né? Por exemplo, a China, gente, 60% das pessoas, dos chineses, são ateus. No Japão é 30%. A França, que é considerado o berço do espiritismo, 32%. A Alemanha, eu achei até que era mais, não é, 20% se consideram ateus. Então, o ateísmo, ele é definido simplesmente pelo fato dessas pessoas não acreditarem e terem a ausência de crença na existência de qualquer divindade. E é interessante que o ateísmo coloca um ponto bem complexo, bem importante, eu acho bacana. Eles colocam o seguinte: toda criança, todo recém-nascido, ele nasce ateu. A criança nasce sem nenhum fundamento espiritual. Ele nasce com a questão do ateísmo e é o meio ambiente deles, ou o meio em que eles convivem, que acabam tendo uma definição referente à espiritualidade. Então a gente tem o ateísmo positivo e o negativo, né? O positivo é aquela pessoa que não acredita em absolutamente nada, e a gente tem um ateu negativo, que é, por exemplo, a pessoa que se diz ateia, mas de repente gosta do tarô, gosta da astrologia, é um ateu mais leve. Se bem que eu acho que o ateu mais leve poderia ser colocado na categoria do agnóstico. Por exemplo, meu filho é agnóstico. Ele se declarou agnóstico quando ele tinha 12, 13 anos. Ele falou: mamãe, eu sou agnóstico. E o que é agnóstico? A base do agnosticismo é o seguinte: não tem como a gente afirmar se existe ou não Deus. Não tem como afirmar. Não tem como a gente dizer se existe Deus, uma divindade ou qualquer questão metafísica. Eles dizem que são incapazes de provar se Deus existe ou não. Deu para entender? Por exemplo, para os agnósticos, Einstein era um agnóstico. O Stephen Hawking também era um agnóstico, que é um agnóstico, na verdade. Então, eles falaram assim: não tem como eu provar, eu não consigo, através da ciência, não tenho como provar se o universo foi criado por Deus ou houve um outro motivo. E eu tenho uma postagem que eu gosto muito de Einstein, que ele diz o seguinte: eu acredito em Deus, como agnóstico ele falava, né? Mas eu não acredito no Deus criado pelos homens. Eu concordo muito com o que o Einstein falou, né? Por exemplo, quando você fala assim: será que existem discos voadores? Será que existe vida em outro planeta? Você está tendo uma visão agnóstica. Então, só para fazer um resumo, né? O ateu não acredita em nada, nada. O agnóstico, o que ele fala? Eu não tenho condição, eu não tenho experiência ou conhecimento para afirmar se existe ou não. Eu acho que muitos homens que estão me ouvindo agora devem estar falando assim: Mônica, então eu sou agnóstico, porque eu vejo a minha esposa indo na Umbanda, mas eu tenho dúvidas se existe ou não. Ou eu tenho questões que eu tenho dúvidas na religião católica. Ou será que existe vida em outro planeta? É isso que eu estou querendo participar com vocês. Essa visão agnóstica no universo masculino, ela cabe muito bem. Ou seja, quanto mais conhecimento você tem, mais você acaba questionando. Então, o agnóstico, ele questiona, ele vai estudando. Quanto mais ele conhece, mais ele coloca, não em dúvida, mas ele entra há uma contraparte dele que pergunta se o que ele acredita que é a base dele, se vale a pena ou não. Por exemplo, quanto mais eu estudo sobre anjos, mais eu tenho fé neles, mais eu acredito neles. Esse meu conhecimento, que eu amplio de todas as formas, vai fazer com que eu faça uma delapidação nesse conhecimento dos anjos. Então, hoje, por exemplo, é absolutamente grandioso o estudo dos anjos, mas eu evito coisas simples. Para mim não tem muito fundamento. Eu respeito profundamente quem diz isso para mim, mas eu hoje, como estudiosa, passados 30 anos, quando eu estudo todo dia, gente, eu leio sobre assuntos religiosos ou sobre os anjos, por exemplo,
Por exemplo, para mim, eu questiono muito se eu acender uma vela e passar mel na vela, se isso vai fazer com que eu adoce o meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda não precisa ter doce. Ou uma situação difícil, não sei se o colocar o mel junto a um prato vai me favorecer para alcançar aquilo, entende? Mas eu respeito. Quem diz isso para mim, eu respeito. Eu já fiz muito, não pensa que eu não fiz, não. Mas eu fiz no início, há 38 anos atrás, quando eu comecei a estudar sobre tudo isso. Não é que eu estou tirando o poder da sua fé. Eu apenas estou questionando. Então, eu quero que a gente estude essa forma do ateísmo, do agnóstico, da espiritualidade, sempre de uma maneira inteligente. Né? Quando eu comecei a estudar os processos espiritualistas, eu lembro que eu colocava a minha maçãzinha com mel dentro da maçã, assim, de uma velinha, as coisas funcionavam. Essa pureza da espiritualidade é algo divino, a gente não pode dizer que não acontece. Hoje, com os estudos que eu tenho, eu encontro outros veículos para poder fazer essa ligação com Deus. Não mais eu preciso me utilizar do mel, por exemplo. Então, por exemplo, no meu caso, eu sou espiritualista. O fundamento básico da espiritualidade é que eu afirmo, para mim, eu acredito na existência da alma. Eu acredito na alma ou no espírito. Na alma e no espírito. Para mim, é praticamente real eu acreditar que existe um espírito em todos os seres humanos e também, por ter uma visão até, uma consciência vegetariana, eu acredito que os animais também têm alma. Tem pessoas que dizem que não, que os animais não têm alma. Eu acredito que tem. Por isso que eu falo, a gente está indo para um desenvolvimento mental e espiritual na qual a gente começa a questionar se existe ou não. Toda vez que você vê o seu cachorrinho brincando com você, o seu gatinho, você acha que ele tem alma, que não tem? Os pressentimentos que ele poderia ter frente a algum acontecimento, isso seria proposto por conta do espírito dele? É isso que eu quero que vocês aprendam e questionem também. Então, para a espiritualidade, a alma, ela é imortal. Então, a alma está presente essa existência, essa consciência da alma, ela existe. Eu acredito, então, na imortalidade da aula. Da aula. É que eu estou falando, não é da aula, que eu já estava mentalizando uma palestra sobre isso, desculpa. Então, eu acredito na existência da alma nos seres humanos. E é interessante que quando eu converso com amigos meus que estão na Inglaterra, nos Estados Unidos, no Canadá, na França, a gente fala sobre isso, eles veem a proposta espiritualista muito parecida, eles confundem um pouco a espiritualidade com o espiritismo, né? Por exemplo, eu sou espiritualista, mas eu não sou, eu sou uma simpatizante espírita, mas eu não posso me declarar espírita, deu para entender? A espiritualidade faz com que eu estude os anjos, que eu estude religiões, que eu estude o Umbanda, o Candomblé. Eu posso estudar sobre a doutrina espírita, que eu já dei aula há tantos anos. O espírita necessariamente não é espiritualista. É bem interessante. Agora, por exemplo, o umbandista, ele é espiritualista. O espiritualismo ele está ligado ao hinduísmo, a outros contextos religiosos também. E eu queria aproveitar, também nesse contexto das religiões, do ser, do não ser, do acreditar ou não, por exemplo, quando alguém se diz evangélico, na verdade a tradução do evangélico é eu, ângelos, né? A palavra evangelista, ela está ligada ao Novo Testamento. E nesse Novo Testamento, ele vem trazer as boas novas de Cristo. Então, uma das coisas que eu queria colocar em pauta é quando o evangélico ele vem fazer algum tipo de doutrina, que ele fique realmente voltado para as questões dos 4 evangelhos. Eu acho, de certa forma, um pouco, não digo inválido, quando ele, para tentar doutrinar alguém, usar o Antigo Testamento, por exemplo, já que a forma quando Jesus veio, nós viemos com boas novas, trazendo o novo Evangelho, o Novo Testamento, né, na verdade,
ele vem trazer essas boas novas, trazendo mais liberdade para todo mundo. E em alguns evangélicos eles insistem em usar o Deuteronômio, por exemplo, para acusar as pessoas que não acreditam. Ele acaba usando o Antigo Testamento como base. O certo seria ele sempre usar a questão do Novo Testamento. É a minha opinião, não sei se vocês concordam comigo, para trazer essas boas novas, né? E é tão bonito entender que o evangélico, a tradução é eu-ângelos, né? Eles poderiam atuar até como mensageiros de Cristo, que o são, mas vamos levar essas boas novas, né? Num Jesus que não condena, que não critica, que sempre tem esse bom astral. Toda vez que eu falo de Jesus, eu lembro dele sorrindo, ele orientando, confortando, sendo amigo de todos, né? Eu, por exemplo, sou cristã, creio no Cristo, mas eu me coloco como cristã e espiritualista. Ou seja, o fato de eu ser cristã não indica que eu necessariamente estou ligada à Igreja Católica. Eu me coloco como cristã, espiritualista, porque eu acredito também na existência desse espírito, do espírito que existe. Bacana, né? Então deu para você conhecer um pouquinho sobre o ateísmo, sobre o ser agnóstico. Que mais? Eu falei sobre evangelismo um pouquinho, falei sobre espiritualismo, e é isso. Na verdade, eu acho que meia hora é pouco para a gente falar sobre algumas vertentes relacionadas à religião, mas eu quero preparar outros programas. Eu acho que é importante você conhecer e tentar conversar, trocar ideias com as pessoas que frequentam a mesma religião que você. Tá bom, meus amores? Bom, se você gostou do meu programa, fiquei muito feliz. Semana que vem eu trago outros temas, sempre novos temas. Se você quiser me seguir no Instagram, eu estou no Mônica dos Anjos 72, você me encontra lá, me adiciona ou me segue, Mônica dos Anjos 72. E lembrando aí que eu também sou escritora, escrevo sobre vários assuntos espiritualistas. Lembrando que a Saraiva é uma querida parceira nossa há 25 anos. Você encontra os meus livros em todas as lojas. São parceiros há muito tempo. E qualquer dúvida, qualquer informação, você pode ligar para a editora. Você vai falar com a Márcia. Ela vai tirar suas dúvidas no 011 4708 1950. Lá, esse telefone é o telefone da editora, onde eu trabalho lá todos os dias, onde eu escrevo os meus livros. Eu quero ver se eu estou preparando uma coleção sobre tudo sobre a espiritualidade. Quero ver se eu lanço ano que vem. Estou pensando em fazer entre 6 a 10 livros, tudo sobre espiritualidade, sobre conhecimento espiritual, religião. Escrever bastante coisa mesmo para ensinar. Eu sinto que as pessoas têm muita carência sobre isso e ter alguém com que possam conversar sem ser criticados, né? Eu vejo que a gente está vivendo um momento tão especial que a gente precisa ter esse conhecimento mesmo. E fico muito feliz quando eu faço uma palestra, quando eu faço alguma apresentação, e eu fico assim, antes de ir para a minha palestra, eu falo, não vai ter ninguém. E quando eu chego na palestra, está absolutamente completo, assim, a sala está lotada com as pessoas em pé. Eu fico muito emocionada quando eu vejo as pessoas que gostam do meu trabalho, me acompanhando e adquirindo os meus livros, que eu tenho muita honra de tê-los escrito. E é isso. Então, fica aí o meu convite então, para vocês acessarem aí o Facebook, que eu tenho uma página oficial, né, que é a Mônica. Você pode pôr Mônica Buon, que você cai na minha página. Mônica Buon, B-U-O-N. E lá eu tenho as minhas postagens diárias, sempre postagens de otimismo. Clica lá em curtir, fica uma amiga, sempre estou respondendo os posts, as dúvidas de vocês. Não dúvida pessoal, mas assim, eu não sou muito fã de pessoas quando elas pedem assim, Mônica, tira uma carta para mim, para ver o que vai ser da minha vida. Gente, a sua vida é muito importante para eu, de uma forma tão simplista, puxar uma carta do tarô e responder. Eu acho que a gente tem que ter respeito também por esse conhecimento espiritual. Você concorda? A gente não pode com uma carta tirar e tentar resolver um problema sério que está passando na tua vida, não é? E é isso. Fica à disposição de vocês. E domingo que vem eu vou preparar um programa bem bacana, bem bonito. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Como eu quis abordar sobre vários assuntos, até corri um pouquinho, mas é o meu jeito, né? Tem que ser a gente assim e vamos continuar em frente. E domingo que vem eu volto então para mais um programa
Mônica Bonfilho, namastê, obrigada. Você acaba de ouvir na Mundial. Programa Mônica Bonfilho. Anjos, alquimia, oráculos, cristais, cultura afro-brasileira e